Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui agora de princípios da parte geral do direito notarial. Estamos ainda em princípios notariais e agora o princípio da unicidade do ato notarial. Unicidade do ato notarial. É um princípio que tem um significado importante, apesar de que a sua aplicação prática ela tenha sido mitigada com o passar do tempo. Ele tem como base de significado a ideia de que a prática de um ato notarial, ela envolve algumas fases que precedem a própria lavratura. Então, vamos pegar no exemplo prático. Uma escritura de compra e venda, ela é simplesmente lavrada de pronto, logo depois do pedido, né, ou da rogação da parte interessada? Não. Existe um trabalho faseado que o tabelião de notas ou o escrevente ali designado, aquele para o qual o tabelião autoriza, né, a prática desse tipo de ato, em que ele inicialmente vai fazer um prévio tratamento dessa documentação que é apresentada, conferir esse checklist dos documentos necessários para a lavratura, vai identificar essas pessoas e aferir a capacidade jurídica para a prática daquele negócio específico, e somente depois dessa profilaxia é que efetivamente se passa ao ato da lavratura da escritura em si, de uma escritura de compra e venda, por exemplo. Então, o princípio da unicidade ele está relacionado, no seu sentido clássico, à ideia de que todas essas fases, desde a qualificação até a eventual redação ou elaboração do instrumento, a leitura do ato, dando ciência às partes do seu conteúdo, e, por fim, a subscrição ou a assinatura de todas as partes, junto com a subscrição do tabelião ou do substituto, enfim, naquela escritura de compra e venda, deveriam ser feitos em um único momento ou em audiência una. O princípio da unicidade ele trabalha com essa ideia. E a partir de uma intelecção, né, inversa, é no seguinte sentido, que após o término, então após a lavratura da escritura de compra e venda, leitura, assinatura das partes, é possível incluir alguma coisa nesse documento, nesse ato notarial? Não, porque é uno. Então, a despeito de no aspecto prático, atualmente, não ser de fato todas as fases serem realizadas em um único momento, o que se entende por princípio da unicidade, e aqui me apoiando na doutrina do professor Loureiro, é de que, de fato, lavratura do instrumento, lavratura do ato notarial, leitura para a cientificação das partes, coleta das assinaturas e subscrição pelo tabelião de notas, que isso seja feito em um ato único. E que, posteriormente à conclusão desse ato notarial, sobretudo à luz do princípio da unicidade e também da segurança jurídica, que não seria possível você incluir algo nessa escritura ou no corpo dessa escritura que já se exauriu, ela já se finalizou. O professor Loureiro até dá um exemplo na obra dele. Olha, depois da conclusão, leitura, elaboração, redação, que é o instrumento, assinatura das partes, subscrição pelo tabelião, selo digital, enfim, a conclusão do ato notarial. Não é possível incluir uma cláusula de retrovenda dentro dessa escritura pública de compra e venda. Então, esse ato notarial que se completou, ele somente vai ser passível de uma eventual inclusão ou alteração de seus termos a partir de um novo ato, de uma escritura de re-ratificação, por exemplo, em alguns casos, porque se houver alteração, né, substancial desse objeto, em algumas hipóteses vai ser até necessário a lavratura de uma nova escritura, realização de um distrato, de repente, e lavratura de um novo instrumento. Então, esse é o princípio da unicidade. Trabalha com a ideia de audiência una, que a lavratura de uma escritura pública ou de um ato notarial, ele envolve uma série de mini-fases, e que, em tese, se espera que todas essas fases elas sejam concatenadas e realizadas em momento único. Aplicação mitigada atualmente,
porque sabemos que por vezes é impossível concatenar tudo em momento único, mas que ao menos aquela ritualística que promove o exaurimento do ato e que conjuga tanto elaboração ou redação do instrumento, quanto leitura pelo tabelião cientificando as partes, as declarações e a coleta das assinaturas, que isso seja feita em um momento único, em uma audiência una, a fim de que esse ato ele se complete e possa produzir os seus efeitos. Beleza, pessoal?